Pronto, tá gravando, vamos começar aí mais uma aula. Eu fiz a reinstalação, né, do Microsoft Edge para fazer a digitação como eu fazia nesse outro computador, porque aquele outro ficava um barulhozinho, né, ficava um ruído, e eu tinha que usar um microfone diferente. Aí era um pouco mais trabalhoso. Aí eu fiz essa atualização do Microsoft Edge para corrigir aquele erro. Se por um acaso eu estiver dando aula e acontecer aquilo de novo, é porque ele voltou o problema. Aí vocês aguardam um tempo que eu reinicio no outro computador. Mas eu acredito que não vai dar esse problema não. Pelo menos eu testei aqui, não, até agora não deu. Se acontecer, você já deve imaginar o que é, né? Beleza. Vocês estão vendo aí na tela problemas de otimização. Essa sessão aqui eu pretendo terminar hoje. Eu vou correr aqui para ver se a gente termina isso hoje, porque na próxima aula eu já vou falar de integral, tá? Então, nesse caso, eu pretendo encerrar essa parte de aplicações de derivada no sentido de aula, mas eu vou fazer aulas de exercícios e aulas gravadas com exemplos ainda dessa parte, ou seja, mas a aula mesmo a gente vai terminar aqui. Agora, na parte das aulas assíncronas, eu ainda vou enviar uns vídeos com esses assuntos aqui ainda. Tá? Estou até um pouco atrasado, mas é porque as provas estão dando trabalho para corrigir isso online. Vou ver se eu termino até sexta, ou final de semana no máximo, para eu entregar logo esse resultado a vocês. Vamos lá, né? Bem, o que são problemas de otimização? Problemas de otimização, o nome otimização vem de otimizar, claro. Quer dizer que é melhorar, ou seja, é você conseguir o melhor resultado. Então, a derivada, ela tem uma das melhores partes, né, mais importantes, vem justamente agora. É onde você utiliza a derivada, porque fica aquela pergunta, às vezes, que os alunos fazem, né, onde é que eu vou usar isso? Né? Nesse caso aqui, a gente está mostrando problemas onde se utiliza a derivada, onde a gente pode utilizar a derivada para áreas que não necessariamente sejam matemáticas, problemas matemáticos, físicos, pode ser coisas do tipo da indústria, né? Problemas de indústria, problemas relacionados a situações práticas. Aí, vamos ver alguns aqui, e depois vamos voltar a uma parte um pouco teórica, que é alguns certos tipos de limites, certo? Como limites infinitos que precisam utilizar a regra do L'Hopital. Então vamos lá. Vamos começar com um exemplo. Né? Vamos começar com um exemplo que fica tudo mais simples. Olha esse exemplo aqui. Ó. Determine dois números reais positivos cuja soma é 70 e o seu produto seja o maior possível. Então você tem dois números reais que você quer. Você quer que a soma desses números seja 70. Você sabe só que esses números têm que ser positivos, são reais positivos. A soma dá 70. Só que você quer que o produto deles, chamado de P, produto, esse P aqui seja o maior possível. Se eu mandasse aí vocês procurar dois números cuja soma 70, vocês poderiam me dizer, né? Vários. Eu poderia pedir aqui para um aluno, ele poderia dizer, 60 e 10. 60 mais 70, 60 mais 10 é 70. Outro poderia dizer 50 e 20. 50 mais 20 é 70. Outro poderia dizer 40 e 30. Então você poderia somar e dar 70. Ou então o outro diz, não, eu posso pegar os dois iguais, então eu vou pegar 35 mais 35. Então vocês já estão vendo o que é que ele quer. Ele quer dois números cuja soma é 70, seja positivos esses números, mas ele quer esses dois não quaisquer. Ele quer aqueles dois que o produto deles dê o maior possível. Certo? Aí se você for fazer isso no método tradicional, né? Assim, vou arriscando aqui, vou pegando números e vou verificando. Você vai ter muito trabalho. Certo? Você vai pegar alguns e vai ter muitos números para verificar. Por que você vai ter muitos números para verificar? Porque existem muitos números com essa combinação.
Você poderia pegar o 69 mais 1, 69 mais 2, ou 68 mais 2, 63 mais 3. Aí vai pegar 40 mais 30, 39 mais 39 mais 40, 30, não, é 70, né, a soma, né? Então, 30 mais 40 dá 70, se você diminuir 1, dá 39, o outro tem que aumentar 1, né? Então, 41. Aí você vai fazendo essas alterações, aí você vai ter muitos números para verificar. Então, não é a forma que se faz. Mas aqui a gente pode dar uma utilização para toda essa teoria que a gente fez agora de operações da derivada. Então, vamos formular o problema. Então, ele faz assim. Considere, então, os dois números, né, x e y positivo, cuja soma é 70. Escreveu aqui. Então, quer dizer que esse x, y, ele está dentro do intervalo de 0 a 70. O que significa isso? Ele vai pegar esses números entre 0 e 70. Por quê? Porque ele sabe que a soma dá 70. Se ele pegar um dos dois números maior que 70, então a soma não vai dar 70, porque os dois são positivos, vocês já sabem disso, né? Então, suponha que eu pegasse o x igual a 80. Então, eu já não poderia pegar um y, porque senão teria que ser negativo. Teria que ser y menos 10. Para dar 70. Então, não pode ser negativo. Teria que ser 80 mais menos 10. Então, não pode. Então, ele teria que ser realmente, tem que pegar os números entre 0 e 70, o intervalo. O produto ele chamou de P. Então, como eu fiz ali em cima, o P é o x vezes y. Então, essa vai ser a função que a gente tem que maximizar. Ou seja, a gente tem uma função P, certo? Essa função aqui, ela é dada em termos de x e y. A gente tem que maximizar essa função. Essa função está com duas variáveis, a gente tem que deixar só uma. Então, foi o que ele fez? Ele pegou o x mais y igual a 70 e isolou o y, né? Então, o y é igual a 70 menos x. Por quê? Fazendo isso, ele pode trocar aqui, ó. Então, a função p agora vai depender só da variável x. Ela é x vezes y. Só que no lugar do y, você coloca 70 menos x. Agora, ela ficou uma função de x. Então, minha função p de x, ela vai ser 70x menos x ao quadrado. Concordam? Até aí tudo bem? Tem como repetir, professor? Só esta última parte? Eu só fiz pegar o y e isolar. X mais y é 70. Coloquei o y em função de x, ou seja, eu passei o x para lá. Então, fica 70 menos x. A função p, ela é x vezes y. Só que como são duas variáveis, por isso que eu fiz isso. Eu troquei o y em função do x. Então, no lugar do y, eu vou colocar 70 menos x. Então, quem é a nossa função? É x vezes. No lugar de y, você põe 70 menos x. Aí isso aqui virou uma função da variável x. Ou seja, é uma função p de x. X vezes 70 dá 70x. X vezes x dá x ao quadrado. Compreenderam? Ok. Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é derivar essa função. Então, não existe nada aqui que a gente não vá utilizar, que vá resolver sem utilizar a derivada. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é derivar. Quem é a derivada dessa função? É um polinômio, é muito fácil, né? P' de x, quem é? Sabem, né? 70x dá quanto? 70. 2x dá menos 2x. Então a derivada é essa. Ele colocou aqui o 2 em evidência apenas para ficar mais fácil ainda. Colocando 2 em evidência, fica 35 menos x. Bem, quem são os pontos críticos? Você tem que fazer P' de x igual a zero. Então, aí você encontra os pontos críticos. Então, 2, que é o P' de x, é 2, é 35 menos x igual a zero. Como 2 não é como 2 é diferente de zero, então 35 menos x tem que ser zero. Significa que x tem que ser 35. Ou seja, 35 é um ponto crítico. Lembram que um ponto crítico são os pontos que você vai usar como candidatos a máximo ou mínimo?
Lembro sim. Beleza. Aí ele já conclui aqui, mas eu vou fazer umas observações. Ele diz o seguinte, ó. Analisando o sinal de P', é claro que esse ponto é de máximo para P e y igual a 35. O que ele quer dizer com isso? Lembra do teste da derivada segunda? Se você quiser, pode fazer o teste da derivada segunda. Mas se não, você pode também aplicar no ponto. Por exemplo, a função aí, quem seria a derivada segunda aqui? A P2 linhas de x. Quem seria? Deriva isso aqui, ó. Daria menos 2, né? Que o 70 vai embora. Sobra só o menos 2. Concordam? Aí Concordo. não importa. Se você pegar o P duas linhas e aplicar no 35, dá menos 2. Lembra que quando o sinal dá negativo, esse ponto aqui é o quê? É de máximo. O teste da derivada segunda. Então, 35 é o ponto de máximo. X igual a 35. Certo? Agora. E quem é o valor máximo? Vocês sabem? Bem, o valor máximo é a imagem do ponto de máximo, concordam? A imagem pela função P. Então, pega a função P de x, que é x vezes 70 menos x. Aplica o P no 35. Então, vai ficar 35, 70 menos 35. Então, vai ficar 35 vezes 35. Quanto é 35 vezes 35? Tá aí o resultado na tela, é só dizer. 1225. Exatamente. Então, quer dizer que o valor máximo que você pode encontrar no produto é 1225. Então, ele cria dois números cuja soma é 70 e o produto desse esse. Então, obviamente, o y aí ó, não é o 70 menos x, né? Então, o y foi 35. Significa o quê? Que os maiores valores que você pode separar, tal que a soma dá 70 e o produto seja o maior possível, você consegue isso com x igual a 35 e y igual a 35. Certo? Quando você encontrou aqui o x igual a 35 e soube que ele é de máximo, já acabou. Basta você determinar quem era o y. Aí você olhava para cá, né? O y não é 70 menos x, né? Aqui, ó. Aí se você já encontrou o x máximo, que era 35, então era só fazer 70 menos 35, dá 35. Então acabou o problema. Agora, se ele perguntar quem é esse valor máximo do produto, aí você multiplicava um pelo outro. Tá bom? Ficou claro esse exemplo aí? Ficou entendido? Ficou sim. Beleza. Eu vou apagar aqui essa luz, eu vou apagar aqui esse rascunho para a gente fazer esse segundo exemplo. Vamos aqui. Esse outro problema é mais geométrico. Ó, determine os pontos da curva x vezes y igual a 1, mais próximo da origem.
Deixa eu fazer um desenho para ajudar vocês. Essa curva, embora ela esteja escrita assim, você já conhece isso aqui. Porque x vezes y igual a 1, obviamente a gente já sabe que os dois têm que ser diferentes de zero. Porque senão o produto não daria 1. Se um dos dois fosse zero, o produto era zero. Então a gente já sabe que os dois são diferentes de zero. Por isso o y pode ser escrito como sendo 1 sobre x. Mas isso aqui é uma velha função que a gente já conhece. É aquela função que tem esse desenho no primeiro quadrante e esse desenho no segundo. Isso é uma curva aqui, como eles chamam aqui. Certo? Ele quer saber qual dessas curvas aqui, em cima dessa curva, ele quer saber os pontos que são mais próximos da origem. A origem é isso aqui, ó. Ele quer saber quais são os pontos que estão mais perto de zero. Será que é por aqui? Será que é por aqui? Será que é por aqui? Quais são esses pontos que ficam mais próximos à distância da origem? Quer saber quem são os pontos mais próximos. Só que aí você tem uma função já específica, que é a função distância. Não sei se vocês lembram de geometria analítica, que a função distância é assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Quando você tem a distância de dois pontos P e Q, quem é a distância entre eles? Se o ponto P for x1, y1 e o Q for x2, y2, a distância entre eles é a distância entre seus pontos. x1, y1, x2, y2. Essa distância aqui, você calcula assim. Raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Quando é que surgiu isso? Simples. Você vai olhar aqui no plano cartesiano. Marca aqui o ponto Q, x2, y2. Você tem aqui o x1, y1. Você faz um triângulo, retângulo, e utiliza aqui o teorema de Pitágoras. Certo? O que acontece? Essa distância aqui, que é justamente o que a gente vai encontrar, ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, ela é o quê? A gente sabe que esse ponto aqui é o x2, é o y2. Esse aqui em cima é o y2. E esse é o y1. Então, esse tamanho aqui, ó, daqui para cá, ele é esse mesmo aqui. Então, ele é y2 menos y1. Você pega o maior menos o menor, né? Então, dá isso. Do mesmo jeito, a distância desse ponto para desse cateto aqui, é a distância do x1 para o x2. Você faz a mesma coisa. Você pega o x2 e subtrai o x1. Então, aqui é x2 menos x1. Você tem esse lado e tem esse. Então, esse aqui é a hipotenusa. Então, teorema de Pitágoras, d ao quadrado é y2 menos y1 é 1 quadrado desse lado mais o quadrado desse outro. Você vai tirar a raiz. Então, a raiz de... É, a tanto faz. Eu vou colocar o x2 na frente. X2 menos x1 ao quadrado. Mais y2 menos y1 ao quadrado. E tanto faz. Eu coloquei y2 menos y1 na frente, mais esse aqui, mas somar A e B é a mesma coisa somar B e A. Essa é a forma da distância. Aí, nesse nosso caso, os pontos são bem específicos. Ele está querendo um ponto que é a origem. Então, um deles é 0, 0. E o outro é o ponto que você quer encontrar, que ele chamou de xy. Então, ele está querendo a distância de 0, do ponto 0, 0, até um ponto xy que você tem que saber quem é. Vai ser o maior. Vamos lá, raiz de esse x menos 0 ao quadrado, mais
y menos 0 ao quadrado. Então fica raiz de x menos 0 é x ao quadrado, y menos 0 é y ao quadrado. Então, por isso que está aqui, ó, a função. Então essa é a função de distância. No nosso caso aqui, quer minimizar. Então, naturalmente, nós vamos ter que procurar o ponto de mínimo. Né? Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Vamos lá. A função aqui está um pouco rabiscada. Eu vou abrir aqui uma lousa para rabiscar, que aí está muito poluída a tela. Vou abrir uma tela aí. Bem, então, a função que a gente está minimizando é essa, né? Porque assim, a função de distância é essa, dxy. Peraí, deixa eu apagar isso. A função que você tem lá, 0 a 0, xy, é essa. Só que isso aqui é a mesma coisa, equivale a você escrever assim. Vou colocar xy aqui, que é uma função do xy. Eu estou minimizar a função d, né? É a mesma coisa de minimizar a função d ao quadrado. Que são a mesma função. Só voltei um passo antes em vez de tirar a raiz. Certo? O que ele vai fazer? Você sabe que a curva que ele deu é x vezes y igual a 1. Então ele vai trocar. O y é 1 sobre x. Aí você vai olhar para essa função aqui de cima, né? D quadrado. Vou usar só assim para economizar a notação, só isso. Fica x ao quadrado mais. No lugar do y, você vai colocar 1 sobre x ao quadrado. Vai ficar uma função todinha dependendo de x. Ele chamou essa função de f. A letra tanto faz. É a mesma d. Certo? O que você vai fazer é pegar essa função e calcular os pontos críticos. Você vai derivar, igualar a zero, encontrar os pontos de mínimo, certo? Aliás, os pontos críticos, verificar se é ponto de mínimo, de máximo, e vai resolver. Tá bom? Vamos voltar lá na outra tela. Acabei voltando na mesma. Peraí, deixa eu me confundir aqui. Acabei voltando na mesma tela que eu já estava. Peraí, só um minuto. Estão vendo aí, né? Então, você está vendo que a função f que ele achou, essa que eu acabei de escrever, está aqui, ó. Porque ele usou o y como sendo 1 sobre x. Então, a função a ser calculada é essa, f de x é x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado. Então, vamos derivar, igualar a zero e tudo mais. Aí,
já sabe, né? Que você tem que derivar a função e igualar a zero para encontrar os pontos críticos. Aí os pontos críticos serão os candidatos a pontos de máximo e mínimo. No caso aqui a gente está querendo encontrar um ponto de mínimo. É isso que a gente está buscando. Então, só para ficar claro, então a função é essa, né? X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Quem é essa derivada? Aqui, x ao quadrado é 2x. A derivada de 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x ao cubo. Aliás, menos 2 sobre x ao cubo. Se alguém tem alguma dúvida, é só derivar aqui do lado. Ó. Eu vou derivar 1 sobre x ao quadrado. A derivada do primeiro, que é 1, é 0. Vezes o de baixo. Menos o primeiro, que é 1, vezes a derivada do de baixo. A derivada de x ao quadrado é 2x. Sobre o de baixo ao quadrado. 0 vezes isso aqui é 0, não conta. 1 vezes 2x, aliás, menos 1 vezes 2x é menos 2x. X ao quadrado dá x à quarta. Aí você cancela um x desse com um desse. Menos 2x ao cubo. Que é esse aqui. É isso é igual a zero. Se derivou igual a zero. Quem é a raiz disso? Como é que isso aqui dá zero? Você tem 2x menos 2 sobre x ao cubo igual a zero. Resolver isso aqui, né? Como é que você resolve isso? Fácil. Você pode multiplicar tudo por x ao cubo para cancelar esse x aqui. Ou você deixa 2x de um lado, passa o resto para o lado de lá. Aí você cancela esse 2 com esse 2. X igual a 1 sobre x ao cubo. Você faz esse produto aqui, fica x à quarta igual a 1. Então, raiz quarta de 1, você tem mais ou menos 1. Que 1 à quarta é 1, menos 1 à quarta é 1. Certo? Então, você tem aí mais ou menos 1. Bem, a derivada segunda. Quem é a derivada segunda? A derivada primeira deu essa função. 2x menos 2x ao cubo. Aí, para você ter a certeza se quando é por conta de máximo ou de mínimo, você tem dois valores. Você tem x igual a 1, x igual a menos 1. Para você saber quem é ponto de máximo ou de mínimo, você tem que usar o teste da derivada segunda. Nesse caso, o teste da derivada segunda, você vai aplicar nesses dois. Se por acaso não mudar o sinal, então é porque os dois servem. Certo? Então vamos lá. Derivada segunda aqui. Derivada de 2x a 2. Derivada de menos 2 sobre x ao cubo. Vou fazer aqui, né? Derivada de menos 2, 0. Menos x ao cubo. Menos o primeiro, que é menos 2. E derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Sobre x ao cubo ao quadrado. Que dá 0. Que dá mais, né? Menos e menos que dá mais, que dá 2 vezes 3. 3x ao quadrado. Vezes x vezes 3, 6. Então, cancela um 2 aqui com 2 desses. 6
sobre x a quarta. Mais, né? 6 sobre x a quarta. É nessas horas que você tem que ter um pouco de cuidado e prestar atenção no seguinte, você está estudando o sinal. Deu isso aqui, né? Então, se você aplicar tanto no 1 quanto no menos 1, vai dar o mesmo resultado. Porque aqui é a quarta. Então, no 1 fica 1 a quarta, dá 1. 2 mais 6 dá 8. No menos 1, menos 1 a quarta dá 1. Então dá 6 do mesmo jeito. 6 mais 2, 8. Então, nos dois casos, deu positivo o sinal. Aqui do teste elevado à segunda. Tanto no 1 quanto no menos 1. Que significa dizer que os dois são pontos de mínimo. Certo? A questão é que esse desenho ele é simétrico. Então significa que tanto quando o x for 1, o y é quanto? Que é a imagem do y? A função é y igual a 1 sobre x. Então se x for 1, quando você trocar aqui, implica que y também é 1. Então você vai estar com par 1 e 1, que é esse ponto aqui. Ó. Quando x for menos 1, o y também é menos 1. Está com par menos 1 e menos 1. Você está aqui menos 1 daqui, menos 1 desse. Então esses pontos são simétricos. Se eles são simétricos, então eles estão à mesma distância da origem. Por isso que ele achou esses dois valores aí. Então são os pontos mais próximos da origem. São esses pontos que estão aqui bem nesse canto. O 1, 1 e o menos 1, menos 1. Deu para entender? Tem muitos problemas, não dá para resolver todos, então eu vou escolher alguns aqui. Tem um aqui do... Ó, determina as dimensões do retângulo de maior área que pode ser inscrito nessa elipse. Mas são muitos aqui, não sei qual seria o melhor. Da elipse aqui é interessante também, ele pega, subdivide aqui em pedaços, ele pega no menor, né, o retângulo menor, como ele tem 4 vezes o tamanho, então ele multiplica, faz uma conta aí, não é simples. Fazer isso daqui do cilindro, eu até comentei na aula passada. Você tem uma lata cilíndrica sem tampa superior, tem o volume de 5 centímetros cúbicos. Determine as dimensões da lata, de modo que a quantidade de material para a sua fabricação seja mínima. É um tipo de produto interessante, de problema interessante na indústria, por exemplo. Suponha que um refrigerante, né, que você é acostumado a tomar aí, ele tem um formato na latinha dele lá. Ele tem lá um formato padrão que você já está acostumado. Mas com o tempo, né, e o preço das coisas variando, de repente aquela empresa define fazer assim, vou mudar o formato da latinha de forma que eu consiga ter a quantidade lá de volume que eu quero, mas que eu gaste o menos material possível para obter esse mesmo formato. Aí qual é a área, qual vai ser o formato do desenho que eu vou conseguir colocar essa lata de refrigerante, vamos dizer assim. Então, nesse caso aí, o problema desse tipo aí é que é minimizar a área lateral. E se você prestar atenção, uma coisa cilíndrica como essa é assim.
Se você olhar a lata, ela tá toda enrolada assim, né? Ó. Se você desenrolar, ela vai ser uma coisa assim, né? Retangular, concordam? Você vai pegar essa ponta, vai enrolar pro lado de cá, né? Aí vai virar uma coisa cilíndrica. Mas se você abrir e esticar, ela tem um formato retangular. A parte de baixo, se for fechada, né? Já que é uma lata, ele está dando o volume aqui sem a tampa. Mas a parte de baixo, evidentemente, é um círculo aqui que você fechar, ela vai tampar aqui a parte de baixo. Certo? Então a área todinha da lata é essa área retangular e essa área circular, né? Aqui é a área retangular, aqui é a área circular. Então ele tem aí uma lata cilíndrica sem a tampa, superior tem esse volume de 5 centímetros cúbicos. Determine as dimensões de modo que a quantidade de material seja a menor possível. Então é um problema de minimização, você vai minimizar. Qual é a área desse cilindro, né? Aí, então, como eu falei, tem a área circular inferior, que é essa daqui, né? Essa área de baixo. Aí você vai ter que calcular a área dele todo, vamos dizer. Então, a área desse cilindro aqui que ele quer, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar separado a área do cilindro, que é essa daqui, e a área da tampa de baixo. Essas que eu coloquei aqui. Certo? A área desse cilindro ele fez de uma forma simples. Eu fiz o desenho aqui, ele fez assim. Esse cilindro aqui ele vai chamar de área 1. Ele pegou o seguinte, você sabe que um círculo, que ele está dizendo que o raio é R, né? O raio é R, que é a distância entre o centro e a extremidade. Então, isso é o raio. Como esse cilindro é circular, foi o que ele fez. Ele pegou, né? Ele pegou o comprimento desse círculo, certo? Você pegar o comprimento desse círculo aqui, vai medir essa circunferência aqui todinha, ó, que é essa parte aqui de cima. A parte que envolve todo. Então, o comprimento disso é o quê? É 2π vezes R. Porque você sabe, se você tiver uma coisa circular, quem é o comprimento de uma circunferência? O comprimento da circunferência é justamente 2π vezes o raio. Certo? Tem aqui o raio. Então, 2 vezes π vezes o raio dá o comprimento. Só que se você fizer isso, você só calcula essa fatiazinha de baixo. Como ele tem uma altura que ele chamou de H, então como é que você calcula o volume? Você calcula a área da base vezes a altura. Então a altura é H. Então aqui você multiplica por H. Então quer dizer que a área 1 é 2π RH. Já a área do de baixo, que é só o círculo, é a área, não é o comprimento. A área é a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Beleza, então você tem a área do objeto inteiro. A área do cilindro inteiro vai ser a soma da área dos dois. Então você tem 2πr vezes h mais π vezes r ao quadrado. Então essa é a área total. Só que aí você tem uma coisa que está dependendo do raio e da altura, né? Você tem π e você tem r e h aqui. Aí, o que é que foi dado no exercício? Volume. Ele não quer que o volume desse cilindro se altere, então o volume tem que ser fixo igual a 5. Só que quem é o volume dessa coisa?
o volume de um cilindro, de uma coisa circular assim, é sempre o quê? É π vezes o raio ao quadrado vezes h. Né? πr ao quadrado, porque a gente sabe que πr ao quadrado é a área do círculo. É a área do círculo aqui. Então, o volume é sempre a área de baixo vezes a altura. Então, é πr ao quadrado vezes h. Só que ele não deu que o volume já tem que ser igual a 5, o V tem que ser 5. Então, fica 5 igual πr ao quadrado h. Então, eu vou isolar a altura. Ele vai deixar a altura isolada. Então, ele vai passar o π vezes r ao quadrado dividindo. Então, fica 5 sobre πr ao quadrado. Essa é a altura. Então, você vai substituir nessa função aqui. Então, a função A vai ficar dependendo agora só da variável R, que você trocou o H por uma função que depende de R. Então, vamos lá, fica 2πr vezes. Aí, no lugar do H, fica 5 sobre πr ao quadrado, mais πr ao quadrado. Esse π pode cancelar esse π aqui. Esse R cancela um R daqui. E 2 vezes 5 dá 10. Então fica 10 sobre R mais πr ao quadrado. Então, essa é a função A. Você colocou aqui, ó. Então essa função área, que vai depender do R, é 10 sobre R mais πr ao quadrado. Então essa é a função que você tem que minimizar. Logo você vai fazer o quê? Vai derivar igualar a zero e encontrar os pontos críticos. Aí você vai verificar quem é essa função dos pontos críticos. Vamos lá, a derivada disso. A derivada disso aí. Bem, quem não souber a derivada de 10 sobre R, faz separadinho aqui, ó. A derivada do primeiro é 0 vezes R menos 10, que é o primeiro, vezes a derivada de R, que é 1, sobre R ao quadrado. Dá 0 menos 10 sobre R ao quadrado. Tá aqui. E a derivada de πr ao quadrado, π é uma constante. Πr ao quadrado, então esse 2 vai para frente, fica 2πr. Tá aqui. Vai ser igual a zero, né? R' igual a zero. Então fica menos 10r ao quadrado, mais 2πr igual a zero. Se você multiplicar por r ao quadrado, fica... Vamos fazer assim melhor. Fica 2πr igual a 10 sobre r ao quadrado. Apenas passei o 10 sobre r ao quadrado para lá. Multiplicando os extremos e meios, fica 2πr ao cubo igual a 10. Você pode... Eu quero isolar o R, né? Então, R ao cubo igual a 10 sobre 2π. 10 por 2 é 5. Então, fica 5 sobre π. Então, o R vai ser raiz cúbica de 5 sobre π. Tá claro? Tá aqui. O R é raiz cúbica de 5 sobre π. Teste da derivada segunda. Deriva duas vezes o R. Então, vamos lá. A derivada segunda. Você tem aqui menos 10 sobre R ao quadrado. Então, a derivada do primeiro é 0, vezes R ao quadrado vai dar 0. Menos o primeiro, que é menos 10 vezes 2R, que é a derivada de R ao quadrado. Sobre R ao quadrado, então dá R ao quarto. Então dá 20, 10 vezes 2 dá 20R, sobre R ao quarto. Cancela um R aqui, então fica 20
VR ao cubo. Aqui. E a derivada de 2πr dá 2π. Então fica 20 sobre r ao cubo mais 2π. Beleza? Isso aqui é sempre positivo, né? Porque o R, o raio é positivo. Você não tem o raio de uma coisa negativa, né? O raio é sempre positivo. Então, não importa o valor que você põe aí para o R, você vai ter sempre uma função cuja derivada segunda é positiva. Então, os pontos são de mínimo, né? Então, se você pegar o R que você encontrou, ele é de raiz cúbica de 5 sobre π. Então, não importa. Se você substituir esse valor aqui, vai dar positivo, então ele já é ponto de mínimo. Mas aí lembra, quando você tem um ponto mínimo, você pode encontrar o valor mínimo, certo? Aí você tem que lembrar que você usou a função h em função de r. Ó. Seu h é 5 sobre πr ao quadrado. Então, seu h é 5 sobre πr ao quadrado. Então, você pode, né, se quiser, substituir aqui. O R é isso, né? Então, o R ao quadrado, só você levar o raiz cúbica de 5π ao quadrado. Certo? Não, deixa eu ver aqui só uma coisa. Não. Eu estou calculando na fórmula da área, né? Tá certo. É só substituir o R ao quadrado aqui na fórmula do H. O H é 5 sobre πr ao quadrado. Tá correto. Tá correto. Se você quiser, você faz assim. Tem... Vou ver se precisa disso. 5 sobre πr ao quadrado. Vai. Beleza, então é só você, se quiser, colocar raiz cúbica de 5 sobre π. Pode deixar assim mesmo, não tem problema nenhum. Se quiser continuar,
você faz a conta aqui só para chegar no valor que ele obteve ali, que é a raiz cúbica de 5 sobre π, que é igual ao R, né? E o H é 5 sobre πr ao quadrado. Você tem o R elevando ao quadrado dá isso aqui. Se você quiser colocar tudo em função de um só, certo? Deixa eu só ver porque quando as dimensões da lata são π, R. O R é a raiz cúbica de π sobre 5. Só deixar assim mesmo. Só deixar assim mesmo, se quiser. Se você quiser também colocar 5 sobre π elevado a 2 terços, né? E você vai estar com... Mas aqui é só algebrismo. 5 sobre π vezes 5 sobre π elevado a 2 terços. Isso aqui é 5 vezes... Se você quiser, deixa assim... 5 sobre π vezes 1 sobre 5 terços elevado a 2 terços. Então fica 5 sobre π vezes o inverso desse. 1 sobre isso aqui. A raiz cúbica de 3 sobre 5 sobre π. Ou deixa só assim mesmo. Beleza. Vou procurar uns problemas diferentes agora, certo? Os problemas são meio geométricos. Deixa eu procurar um aqui. Olha esse aqui. Um pescador está a 2 quilômetros de um ponto A, de uma praia, e deseja alcançar um depósito de combustível no ponto B. Esse aqui é o ponto A, o pescador está aqui. Está a 2 quilômetros de distância do ponto A, e ele quer chegar no ponto B aqui, que está a 3 quilômetros. A 3 de A, ou seja, o ponto B aqui até o ponto A está a 3 quilômetros. Então, sua velocidade na água ele é de 5 quilômetros por hora e na terra é de 13 quilômetros por hora. Determine o ponto da praia que deve ser alcançado pelo pescador para chegar ao depósito no tempo mínimo. Certo? Então, ele vai fazer uma função aqui, ele vai programar uma função. Essa função ele vai fazer o seguinte. Ó, vamos lá. O pescador está a 2 quilômetros, então o pescador está aqui, está a 2 quilômetros de A, de uma praia, e deseja alcançar um depósito de combustível no ponto B, aqui, a 3 quilômetros de A. Sua velocidade na água é de 5 quilômetros por hora e na terra é de 3 quilômetros por hora. Determine o ponto da praia que deve ser alcançado pelo pescador para chegar ao depósito no tempo mínimo. Então ele fez esse esquemazinho aqui de uma distância que ele vai levar daqui até aqui e daqui para cá. O que é que ele tem? Ele tem a distância desse ponto A ao ponto B, que é de 3 quilômetros. Ele tem a distância do ponto A ao ponto inicial, quando ele está, que eu chamei de P, de 2 quilômetros. E tem esses valores desconhecidos, que é Y,
que é desse ponto até tocar a parte do mar aqui, e a distância entre o A e o B. Aí para isso ele fez um esquema aqui de um triângulo, certo? Retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Aqui pelo teorema de Pitágoras, esse y ao quadrado, ele é 2 ao quadrado mais o x ao quadrado. Ou seja, o y ao quadrado é 4 mais x ao quadrado. O y é igual a raiz de 4 mais x ao quadrado. Então significa o seguinte. Ele vai querer minimizar a função. Ele já jogou aqui direto a função, certo? Ele jogou como sendo raiz de 4 mais x ao quadrado sobre 5 mais 3 menos x sobre 13. De onde é que surgiu esse 5 e de onde é que surgiu esse 13? Tem a ver com as velocidades. Ó. A velocidade na água é 5 por hora e a na terra é 13, certo? Aí ele vai fazer um esquema. O seguinte, ele sabe que essa distância entre A e B é x. Aliás, é 3, desculpa, é 3. Aí nesse ponto aqui, quando ele vai chegar, de P até chegar aqui na água, ele vai chamar isso de Y, certo? De Y. Só que o Y, ele vai fazer aqui o cálculo da velocidade, que é o deslocamento aqui em relação ao tempo, né? Mas se bem que ele não vai usar isso não. Ele não vai usar essa expressão aqui não. Ele vai usar, ele não vai usar essa expressão não. Aqui eu coloquei, mas não vai precisar. Ele vai precisar apenas dos dados da velocidade, só isso. Então ele tem essa distância y a percorrer aqui, e é na Terra. Qual é a velocidade dele na Terra? Aliás, na água. Na água é de 5. E o outro, que é na Terra, é a 13. Aí eu falei errado. O pescador está na água aqui. É só trocar. Onde eu falei terra é água. Então, aqui é na água e aqui é na terra, certo? Na terra, aqui é na água. É só trocar. Eu tinha falado o contrário. Então, ele vai pegar essa distância y aqui, ele vai percorrer com a velocidade 5. Então, ty sobre 5. E essa daqui daqueles pontos que ele chega até aqui, quem é? Esse pedaço aqui é x. Esse grande todo aqui é 3. Então, esse que falta aqui é quem? É você pegar o grande e tirar x. Então, vai pegar o 3 e tirar x. Então, é 3 menos x. Pronto. Então, você tem aqui, esse que eu circulei. Você vai estar calculando a média aqui entre a distância que ele vai percorrer desse ponto até esse, a uma velocidade de 5. E desse ponto até chegar no B, que é 3 menos x, sobre 13. Só que o y nós já encontramos. Porque o y, como eu falei, ele está dependendo do x e do 2. Então esse y aqui eu já sei que ele é essa função aqui, eu acabei de achar. Raiz de 4 mais x ao quadrado. Aí fica tudo em função de x. Né? Então se está tudo em função de x, ele vai derivar aqui. Para evitar, para a gente ganhar tempo, eu não vou fazer o cálculo da derivada não, vocês verifiquem aí. Depois da aula, verifiquem esses exemplos. Né? Pega lá um papel, rascunha e verifica. A derivada tem que dar isso. Já é um bom exercício de derivada, porque você já pratica um pouco como encontra. A derivada aí ele encontrou menos 1 sobre 13, mais x sobre 5 raiz de 4 mais x ao quadrado. Quando você iguala isso aqui a zero, como é que você encontra a raiz disso? Certo? Ó, menos 1 sobre 13 mais x sobre 5 raiz de 4 mais x ao quadrado. Você iguala isso aqui a zero,
Você encontra a raiz fazendo como eu fiz anteriormente. Ó. Passa esse para lá, fica x sobre 5 raiz de 4 mais x igual a 1 sobre 13. Você pode, se quiser multiplicar extremos e meios, né? Uma alternativa aqui. Você tem esses vezes esse. Então dá 13x igual a 5 raiz de 4 mais x. Pode levar ao quadrado dos dois lados. Você tem 169x ao quadrado igual a 25 vezes 4 mais x. Você encontra uma equação de segundo grau. 169x ao quadrado, 25 vezes 4 dá 20, mais 25 vezes x é 25x. Você encontrou a função 165, ou 169 ao quadrado, menos 25x, menos 20, igual a zero. Aqui é uma função de segundo grau. Você vai encontrar as raízes, né? Calcular as raízes, x' x duas linhas. Ele achou 5 sobre 6, né? A raiz. Exercício. Vocês verifiquem. Essa raiz que ele encontrou, com certeza vai ser o candidato ao ponto aí, no caso de mínimo. Ele vai calcular a derivada segunda. Então, você vai pegar essa mesma função aqui, ó, que é a f', vai derivar mais uma vez, em relação a x. Mais um exercício. É você verificar que a derivada segunda é isso. Então, deu 4 sobre 5, x ao quadrado mais 4 elevado a 3 meios. Por isso aqui ser sempre positivo, então essa função é sempre positiva. Então, não importa quem seja o seu ponto crítico. Quando você aplicar a função nele, vai dar positivo. Ora, então significa que esse ponto aqui, 5 sobre 6, é o ponto de mínimo. Só que o x, ele representa a distância, né? Então, é aquela distância que ele queria saber que ele estava da praia. Porque deu 20? Qual 20 você está falando? Ah, eu fiz errado, é 100. Desculpe. Eu me liguei aqui que você falou. É, nesse exemplo aqui. Eu fiz 24 vezes 5. Eu pensei no 100 e escrevi 20. 25 vezes 4 dá 100. Eu escrevi 20 aqui. Até com sono. É 100. 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes x dá 25x. Eu acabei escrevendo um 20 aqui no segundo, porque eu tirei esse 20. Beleza, vocês estão atentos. Então, 5x, 5 sobre x, né? 5 sobre 6 é o valor procurado. Claro, ele não deu a unidade, ou deu, foi quilômetro, foi metro, foi o quê? Determine o ponto da praia que deve ser alcançado pelo pescador para chegar ao depósito no ponto mínimo. Então, o que você está minimizando é o x. Então, você chegou no x igual a 5 sobre 6. Esse é o ponto mínimo. Então, o x igual a ser 5 sobre 6, quando você substituir na função f, vai dar o valor mínimo. Né? O x está calculando a distância, né? Então, essa distância mínima que ele quer aqui do ponto aqui onde ele vai alcançar a Terra é 5 sobre 6 da unidade que ele deu. Se for quilômetro, então é 5 sobre 6, divide e coloca em quilômetro. Né? Bem, existe uma quantidade infinita de exercícios de minimização, de maximização. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos é para o quê? O que você vai ter que calcular. O que você está fazendo? Você está derivando a função, o processo é sempre o mesmo.
Às vezes, em alguns exercícios, você vai ter que montar a função. Essa talvez seja a parte mais difícil. Em alguns exercícios, você tem que prestar atenção para saber qual é a função que você vai montar. Montou a função, você vai derivar igual a zero e encontrar os pontos críticos, aqueles pontos que são os candidatos a ser de máximo ou mínimo. Dependendo do exercício, né? Dependendo do exercício que você está fazendo, vai mudar. Uma hora você está com um exercício que está calculando uma coisa que ele quer máximo, outro exercício vai estar querendo uma que seja o mínimo. Aí o teste da derivada segunda vai sempre dizer, né, se aquele ponto é de mínimo ou de máximo. Normalmente, nesse tipo de exercício de otimização, ele já vai dar direto. Porque, assim, ele já montou o problema para você encontrar um ponto de mínimo ou de máximo. Então, vai funcionar bem. Você vai derivar a primeira vez igual a zero, coloca os pontos críticos. Quando você derivar a segunda vez e substituir, já vai dar o sinal que você quer, vai dar tudo bem certinho. Então, é só uma questão de praticar mesmo esse tipo de exercício. Eu marquei lá a lista de exercícios. Não sei se vocês viram, mas devem ter visto. Está lá no Google Sala de Aula. Eu marquei muitos exercícios. Foi maior do que a primeira. Mas não se surpreendam, né? Porque se nós estivéssemos num momento de aula presencial, provavelmente as listas iam ser até maiores do que isso. Porque não tem como vocês aprenderem sem praticar, é impossível. Não tem como você aprender essa disciplina se você não pegar no papel, no lápis, no exercício e ficar resolvendo. Você vai só se enganar, achar que está aprendendo sem estar sabendo. Então, aí você vai ter que pegar os exercícios e responder lá. Para facilitar, em alguns momentos de aula aí, pode ser que eu escolha alguns daqueles que eu marquei e resolva, assim, para diminuir a tarefa e talvez ajudar vocês. Mas não percam tempo, né? A gente está com um tempo curtíssimo e vocês têm que pegar e resolver, né? Resolver o máximo de exercícios que vocês puderem. Então, pega aquela lista lá. Eu marquei justamente porque aqueles eu considero os mais importantes. Então, os que você, se fizer aqueles, você está treinando. Então, não deixem de fazer. Façam. Marquei lá com um prazo de entrega de 29, que deve ser o dia da nossa última prova. Certo? Aí, para dar um saltozinho aqui na aula, e a gente adiantar um pouquinho, eu não vou fazer outros de otimização agora, não. Depois eu vou fazer outros, em outras aulas, né? A gente faz na aula de exercício. Para a gente pular um pouquinho de tempo, agora eu recomendo vocês olharem esses aqui que estão resolvidos. Peguem esse livro, olhem aí esses exercícios que estão resolvidos, e certamente nós vamos mexer com eles ainda. Tá bom? Então, deem uma olhadinha. Vou falar aqui de uma coisa que a gente não pode sair do cálculo 1 sem falar, que é o teorema de L'Hopital, né? A regra de L'Hopital. Tem um livro aí que alguns livros você encontra escrito assim, L'Hospital. Não sei se vocês já acharam um livro assim. Só bota um S aqui. A regra de L'Hopital, que a gente chama isso daqui também. Teorema ou regra de L'Hopital. O que acontece? Alguns limites, como esse daqui, e vários que a gente viu lá atrás, se você substituir, certo? Não sei se tem nada dessa função aqui. Se você substituir o x aqui pelo valor que ele dá, vai dar um zero aqui, é elevado a zero menos 1, que dá a indeterminação, que elevado a zero é 1, menos 1, 0. E esse sempre foi o problema dos limites, porque não podemos ter um limite que dá um zero sobre zero. Mas existem algumas situações em que a gente pode usar a seguinte regra, que ele vai chamar de teorema de L'Hopital. O que diz essa regra? Pega duas funções fg. Mas por que ele deixou para falar nisso agora? Por que isso é limite? Porque eu não falei limite lá atrás. Porque essa regra, ele vai passar um exercício de limite para um de derivada. Por isso que eu estou usando aqui agora como uma aplicação da derivada. Aí muitos alunos, às vezes, já têm o conhecimento disso, ou já viu isso, ou então ele já está sabendo um pouquinho de derivada. Aí, às vezes, nas provas de limite, alguns alunos vão lá e usam a regra do L'Hopital. E muitos professores não gostam disso. Por quê? Porque
o aluno está meio que saltando, o aluno está fazendo uma coisa que o professor ainda não deu, e é um conteúdo que, na ordem cronológica do exercício, só ia entrar mais para frente, porque faz sentido, já que a regra vai usar a derivada, faz sentido o professor falar disso só depois que ele tiver explicado o que é derivada, porque aí o aluno vai estar usando a regra do limite usando derivada, mas já vendo derivada. Quando o aluno faz isso sem usar derivada, por um lado é bom, significa que o aluno fica curioso o suficiente para ir atrás dessa regra, para saber até o que é derivada antes do professor falar, então isso é interessante. Se o aluno usar, eu se o aluno usa isso no exercício de limite e tal, eu aceito. Não vou criticar, porque isso significa que o aluno, pelo menos, claro, desde que foi ele que fez. Também, se ele estiver sendo malandro e usando por um outro aluno de outro semestre que já sabe e está usando, aí já é malandragem do aluno, aí já é errado. Agora, se ele está usando porque ele foi curioso e viu lá no livro, lá na frente, que isso era uma regra importante, ou que isso era uma ferramenta que poderia deixar o exercício mais simples, legal. Aí eu considero. Mas tem professores que não consideram, não. Tem professor que vai dizer, olha, eu não vou deixar, não. Certo? Tem professor que vai dizer, olha, não, eu não quero que faça com regra lá tal. Entendeu? Então, pode acontecer isso daí. Então, dadas essas justificativas, né, porque eu estou fazendo só agora, é porque na ordem cronológica faz sentido a gente falar agora, já que tem derivada. Então, o que acontece? Ele diz assim, ó, se os dois limites, você tem uma f e uma f e uma g em cima, a f e a g aqui, certo? É claro que essa função de baixo, ela não pode ser uma função nula, é uma função que não se anula. Mas ela funciona assim. Suponha que o limite da primeira, se você substituir no x tende a A, ela é zero. E o da de baixo também. Ou seja, se você olhar elas separadamente, cada uma delas é zero. Se você aplicar o limite. Certo? Só que tem uma terceira observação. Suponha que você pega esse mesmo limite, quando x tende a esse mesmo valor, em vez de considerar f e g, você troca pelas derivadas. Aí, se com as derivadas, em vez de f e g, né, ó, se você trocar a f e g pelas derivadas, e nesse caso o limite não zera, você encontrou um limite lá L que não é que ele não zera, ele pode dar até zero, mas não dá uma indeterminação. Se isso acontecer, então significa que o limite original é esse aqui. Ou seja, é isso que ele está dizendo. O limite de f sobre g quando x tende a A acaba sendo o mesmo limite de f' sobre g' quando x tende a A. Então ele também é igual a L, ou seja, eles coincidem. Agora o aluno tem que ter cuidado para não confundir, porque às vezes tem aluno que utiliza isso aqui e utiliza errado. Assim, ele entendeu errado e joga lá achando que isso vai resolver em todos os casos. Não, tem que estar dentro dessas hipóteses. Ó. Tanto de cima quanto de baixo dê zero. I, não é U não, I, as derivadas, se você trocar o limite, colocar as derivadas, exista, seja um valor aqui. Então, 1 dá zero. Essa função que ele botou ali agora há pouco, será que encaixa nesse? Vamos lá, limite de x, de elevado a x menos 1, quando x tende a zero. Separado, vamos olhar. Separado, o limite do x, quando x tende a zero, é o mesmo limite de e elevado a x menos 1, quando x tende a zero. E os dois são zero. Ou seja, que é essa primeira condição aqui. Os dois limites são iguais e são iguais a zero. Vamos olhar o limite das derivadas. Se a gente aplicar o limite das derivadas quando x tende a zero. Quem é a derivada de x? É 1. Quem é a derivada de e elevado a x menos 1? A derivada de 1 é zero. A derivada de e elevado a x é o próprio elevado a x. Se você substituir o x aqui por zero, vai ficar 1 sobre e elevado a zero, que é 1. Ou seja, esse limite aqui dá 1. Certo? Pronto.
Então, se isso aqui aconteceu, então o limite original, que a princípio não existia, né? Agora ele existe, porque você verificou com as derivadas e viu que ele existe. Então, esse limite aqui é 1. Então, esse é o primeiro caso da regra do L'Hopital, quando o x tende a 1a e tanto os dois dão zero. E o quociente existe. Outro caso onde você pode utilizar a regra do L'Hopital é se os dois limites, o f e o g, vão para o infinito. Tipo assim, você pega o limite de f sobre g, x tende a 1a. Aí você olha separado, você olha do AF, quando x tende a A, e olha do G, quando x tende a A. E todos os dois vão para o infinito. Tipo assim, um vai para mais infinito, o outro também vai para mais infinito. Um vai para menos infinito, o outro também vai para menos infinito. Só que de repente você faz a mesma coisa. Você olha o limite das derivadas. Você calcula a derivada da F e calcula a derivada da G. Quando você fez com as derivadas, você percebeu que o limite existiu. Aí nesse caso aqui, o limite original também vai ser o mesmo. Então, mesma coisa do de cima. A diferença é que aqui eu estou pegando funções que as duas vão para zero o limite. E o outro caso é quando vai para o infinito. Tá certo? Ainda tem umas observações em relação a isso que ele coloca aqui. Ele diz que esse teorema é válido para limites laterais e para limites no infinito. Ou seja, ele ainda vale para limites laterais e limites no infinito. Ou seja, essas mesmas coisas aqui, quando x tende a A, ele pode trocar quando x vai para infinito. Certo? E aqui ele colocou um A, mas você poderia analisar quando x vai para mais infinito ou menos infinito. Certo? E outra coisa. Se o limite das derivadas f' e g', quando x tende a A, você vai verificar e percebe que continua dando a mesma indeterminação. O limite da derivada ainda dá zero. O limite da derivada de g ainda dá zero. Aí você pode usar a regra do L'Hopital para a derivada, ou seja, você pode passar para uma derivada de maior grau. Ou seja, você passa para a derivada de ordem 2. Você verifica que é de ordem 2, o limite existe. Então, o limite da derivada vai ser igual ao da derivada segunda, e o da original vai ser igual a elas duas. Ou seja, então, você pode passar a usar o regra L'Hopital mais de uma vez. Tá certo? Mas desde que em cada passagem o teorema seja válido. Exemplo, ó. Olha isso aqui. X ao quadrado menos 4x mais 4 sobre x ao quadrado menos x menos 2, quando x vai para mais infinito. Se você for resolver separadamente, o limite x ao quadrado menos 4x mais 4, esse vai para infinito. E esse também. Então, ele se encaixa naquela segunda condição. Vamos olhar os limites da derivada. Você deriva x ao quadrado menos 4x mais 4. A derivada fica mais fácil. Fica 2x menos 4. O outro, x ao quadrado menos x menos 2. A derivada fica 2x menos 1. Então, esse limite aqui vai ser 2x menos 4 sobre 2x menos 1, onde x tende a infinito. Só que ele vai olhar e vai ver que esses limites ainda vão para o infinito. Limite de 2x menos 4, quando x vai para o infinito. Ele ainda coincide com o limite de 2x menos 1, x vai para o infinito. E ele consegue ver que isso aqui ainda vai para o infinito, os dois. Aí ele usa novamente a L'Hopital. Então vamos olhar a derivada da derivada.
E a derivada de 2x é 2. A derivada de 2x aqui é 2. Agora ficou uma função fácil, porque 2 sobre 2 é 1. Limite de 1 quando x vai para o infinito. É uma ação constante, então a derivada é 1. Aí tem os outros exemplos, né? Com a função exponencial, certo? Com a função seno de x, certo? E aqui tem outros exemplos. O que significa isso? Casos de uma função que dá 0 vezes 1 dá para o infinito. Você tem limite de x vezes ln de x. É o produto de duas funções. Quando x tende a 0. Essa dá 0, que é isso aqui, vezes uma que vai para o infinito. Aí, nesse caso aqui, você também pode utilizar parâmetro L'Hopital, desde que você use correto. Ó, ele pegou a função, apenas escreveu de outro jeito. Ele escreveu ln sobre 1 sobre x. Isso quando x vai para 0 pela direita. Aí ele usou a regra L'Hopital aqui, ó. Então ele deriva essa função aqui sobre a derivada do de baixo. E dá isso. Aí com as derivadas ficou 1 sobre x, certo? Com 1 sobre x menos 1 sobre x sobre 1 sobre x ao quadrado. Aí nesse caso aqui ficou mais fácil, que agora ele resolve. Então, menos 1 sobre x vezes x ao quadrado. Então, fica menos x, cancela 1 aqui sobre x. Menos x. Aí aqui deu 0. Então, assim, para esse tipo de limite também resolve. 1 que vai 0 vai para o infinito. Certo? Desde que você tenha aqui, ó, o x indo para 0 pela direita. Nesse caso aí. Então, assim, tem que ter essas observações que você tem que utilizar essa regra L'Hopital dentro de qualquer uma dessas condições. Você não pode usar agora, vou sair aplicando a regra L'Hopital agora em tudo quanto for limite. Não, não é. Se você estiver fugindo a uma dessas regras, ele não se aplica, certo? O que é infinito menos infinito? É uma função que o limite vai para infinito, menos outro que também vai para o infinito. Então, o que ele fez? Ele juntou as duas numa só, né? Ele resolveu aqui colocar as duas numa só. Aí, as duas juntas geram uma função que a determinação é do tipo 0 sobre 0. Olha o que ele faz. Ele usa a regra L'Hopital. Daqui para cá, ele usou a regra L'Hopital. Ou seja, ele derivou essa e derivou essa. Certo? Aí ele passou para as derivadas. Aí quando ele passou para as derivadas, ele viu que ainda dá uma nova indeterminação. Deu 0 sobre 0 ainda com a derivada. Aí ele usou de novo. Então daqui para cá, ele usou o L'Hopital de novo. Então ele pegou, olhou as condições, vai dar 0, isso também dá 0. Então são indeterminações, 0 sobre 0. Aí ele deriva de novo. Então ele usou a derivada da tangente, que daqui, e a derivada dessa daqui, que está aqui. Aí quando fez essa, aí deu certo. Então é isso. Então, a regra de L'Hopital, ela pode ser usada em várias dessas condições, desde que você esteja dentro de cada um desses casos. Há mais um aqui, ó. 1 elevado a infinito. O que significa isso? Você está pegando você está pegando a função 1, certo? Elevado a uma coisa que depende de variável x, mas essa coisa vai para o infinito, certo? Então é do tipo 1 elevado a uma função f e o limite vai para o infinito. Nesse caso aqui, ele não fez só o 1, ele aproveitou o 1 e colocou o x. Mas, de toda forma, ele está com uma exponencial aqui, uma potência, um expoente que vai para o infinito. Aí ele foi saindo aí aplicando, certo?
Claro que esses casos, por último aqui, eles são um pouco mais refinados. Ele faz algumas alterações a mais, ó. Ele chamou a função u de x, ele botou um ln aí, de 1 mais x elevado à cotangente de x. Quando ele fez isso, ele tem como tirar essa cotangente daqui de cima, usar as regras do ln para fazer funções aí, casos um pouco mais complexos. Esses aqui são um pouco mais refinados, mas vale também. Então, são outros casos especiais que vocês podem verificar. Como esse aqui também é uma função que vai para o infinito, elevado a 1 que vai para zero. Quem seria esse limite? Certo? Daria um indeterminado, porque o x vai para o infinito. Então, aqui, o x vai para o infinito. E elevado a menos x é 1 sobre e elevado a x. Se você fizer o x ir para o infinito, isso aqui tende a zero. E 1 sobre uma coisa muito grande, a tendência é ir para zero. Aí ele ajeita a função, utilizando o ln, aí obtém um quociente aqui que pode usar o L'Hopital. Aqui ele vai usar o L'Hopital. Só que assim, eu não vou exigir essa parte aqui muito não. Eu coloquei lá uns exercícios para vocês treinarem, né? Mas quando a gente for fazer a avaliação, se eu cobrar, eu cobro os casos mais fáceis, mais simples. Mas aí é para você saber que existe, né? Aí tem mais algumas outras coisinhas aqui no final do parágrafo, mas eu não vou comentar não, porque aí já entra no exercício. Essa parte aqui de diferenciação, ela é só um apêndicezinho a coisas que a gente já falou lá atrás. E também não vai acrescentar muita coisa para o que a gente está falando aqui não. Aí já entra na parte dos exercícios, que foi aquele exercício que eu marquei para vocês. Marquei muitas questões e eu quero que vocês façam aí o máximo possível, certo? O máximo de exercícios possíveis daqueles lá vocês façam para poder praticar. Muito provavelmente eu vou fazer uma prova em cima dessas questões que eu marquei. Muito parecidas, ou até as mesmas, algumas. Então, uma boa dica para você que quer tirar uma boa nota na prova, quer se dar bem, é fazer as questões que eu mandei. Então, já está dito aqui, não perca mais tempo, já está marcado para você enviar, então não fique marcando bobeira. Aí na próxima aula nós vamos entrar em integração indefinida, tá bom? Nós vamos fazer 2 ou 3 aulas de integrais. Eu vou só começar. Aí, para vocês que vão fazer o cálculo 2 no próximo semestre, vocês vão ter que dizer ao professor, ó, professor, no cálculo 1, como o semestre foi curto, o professor só começou as primeiras noções de integral. Eu vou ver se dá tempo para falar geralmente o que é uma integral, processo de integral de Riemann, o que é uma integral por definida, né? Vou tentar explicar a noção geométrica da integral, aí o método da substituição e o método da substituição por partes, integração por partes. Talvez só dê tempo de fazer essas duas, eu acho. De todo modo, já foi um bom avanço, né? Para um semestre tão curto, né? A gente conseguir chegar pelo menos aí, tá bom. Eu acho que talvez a gente tenha mais umas 3 aulas de integral e mais uma aula de exercício e a prova. Então é isso que eu estou contando, certo? Fora isso, tem as assíncronas, que eu devo estar lançando, tá bom? Daqui até o final do mês, eu vou estar lançando algumas aulas extras, que são aqueles vídeos mais curtos, de 10, 15, 20 minutos, meia hora no máximo, onde eu vou dar um tema específico que tem a ver com esse conteúdo, e vou colocar lá como uma aula extra e contar como aula assíncrona, tá bom? É isso. Eu vou aqui parar a gravação, mas ainda tem uma coisa a falar. Vou só terminar aqui a gravação.